Boa tarde, pessoal. É um prazer grande estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Agradeço muito a participação de vocês pela presença nesse evento para discutir sobre um tema tão importante e oportuno nos dias atuais, né? Porque falar em melhorar desempenho, ampliar resultados é o maior foco de todas as organizações na busca de sustentabilidade. E no momento atual, né, no momento econômico, no momento de mercado, mais ainda é um tema importante que deve ser discutido, amplamente discutido, e deve ser analisado do ponto de vista de formas diferentes de fazer, né? Então, esse é o nosso intuito. Estou vendo aqui o nome de algumas pessoas conhecidas que estão participando, que bacana vê-los aqui, outros que ainda não tive contato. Então, é muito bacana assim, ter esse momento de troca, né? Vocês têm espaço de chat, então, para ir fazendo perguntas, colocações. Em determinados momentos a gente para e atende esses questionamentos na medida do possível. E no final da nossa conversa, que deve demorar aí uns 35, 40 minutos por aí, nós teremos um tempo também para perguntas, então, que deve ter um tempo de 1 hora mais ou menos, essa disponibilidade do nosso webinar. Bom, importante que vocês tenham a informação de que este webinar ele está sendo realizado numa parceria entre a CCIG e a Humanos, né? São duas empresas que fornecem soluções para a gestão de pessoas nas organizações. A Humanos com tecnologia para automação dos processos e a CCIG com soluções que têm a ver com o nosso nome, inclusive. CCIG diz respeito à capacitação, à consultoria, para o segundo C, consultoria em processos, dos mais diversos processos de gestão de pessoas, e o G de governança corporativa. Eu sou Simone, eu sou sócia da CCIG, e o nosso tema de hoje tem a ver, está vinculado com potencial, né? Então, quando a gente fala em termos de potencial, isso também tem a ver com algo que a gente acredita muito, que é a nossa condição maior, né? Nós acreditamos no potencial humano e isso nos leva a afirmar que no mundo dos negócios a melhor resposta para o desafio da mudança é obter resultado por meio das pessoas. A gente acredita nisso de fato, isso tem a ver com o nosso posicionamento e é um posicionamento que ele não está vinculado a apenas uma percepção, ele está vinculado a algo que a gente faz, a uma crença genuína de que é dessa forma que a gente pode contribuir para as organizações, né? Um ponto importante também diz respeito ao que nós fazemos, né? Estamos convictos de que é só as pessoas que são capazes de desenvolver essa cultura com compromisso, um processo transformador. E é a partir das pessoas que as empresas vão atingir sustentabilidade. E a nossa atuação é justamente em oferecer soluções, então, nessas áreas, soluções na área de gestão de pessoas, para que, de fato, possa contribuir para os resultados, né? Então, fiquem à vontade para nos contactar, acessar nosso site, os nossos produtos e os nossos serviços. Bom, estamos falando sobre o tema potencial vinculado a desempenho e vinculado a resultados, né? Então, para dar conta deste tema, qual vai ser a nossa agenda, qual vai ser a nossa pauta? Nós vamos falar hoje sobre matemática, lógica proposicional, desenvolvimento de sementes e solos e, consequentemente, de agricultura. Vamos falar de estatística, de probabilidade, sistema circulatório humano e vida em outros planetas. Aí vocês vão dizer, esta mulher é doida, pode isso? Pode. E o intuito aqui é trazer metáforas para a gente desmistificar algumas crenças que a gente tem em gestão de pessoas, né? Normalmente ouvimos e também falamos que gestão de pessoas é algo subjetivo, que não tem como provar cientificamente, que são coisas que não são palpáveis, e não é verdade, né? A gente vai ver, e aí trouxe várias questões e vários elementos, vários conceitos científicos para lidar com potencial, desempenho e resultado, e a gente vai conversar sobre esses temas. Não se assustem, continuem aí, porque vocês vão ver que não é tão complexo assim, embora envolva tantos conceitos que parecem distintos, né? Então a ideia é a gente conversar sobre isso
de uma forma tranquila. Ok? Bom, primeiro dos nossos desafios, então, é discutir sobre algo que tem a ver com a chamada para essa palestra. O que são inequações? Alguém sabe o que são inequações? Alguém lembra disso? Vocês podem escrever no chat se lembrar do que se trata. Eu posso ajudá-los, assim. Eu sei que faz bastante tempo que a gente estudou isso. Isso é um tema da 6ª série, que hoje é o 7º ano, né? É um assunto que a gente estudou lá junto com equações de primeiro grau, com polinômios, onde na geometria se falava sobre o teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Ajudou em alguma coisa? Não, acho que não, faz bastante tempo, né? Bom, então, já que não apareceu ninguém aqui sugerindo uma resposta, eu vou explicar. Inequação é uma sentença matemática, como qualquer outra sentença, com uma ou mais incógnitas, expressas por uma desigualdade. O que é isso? Quando a gente fala que é expressa por uma desigualdade, é exatamente o contrário de uma equação. Uma equação sempre leva a uma igualdade, uma inequação, algo que não é igual. E elas são representadas através de relações que não são, então, de similaridade. Elas podem ser de maior ou menor, elas podem ser de diferente, elas podem ser de equivalentes, mas não de igualdade, né? Então, nesse caso específico, para a gente entender um pouquinho, eu vou fazer uso de um outro conceito que tem a ver com a lógica proposicional. O que é isso? Na tela, vocês vão ver que existe algo ali falando sobre potencial e um símbolo de igual e maior a desempenho. Na correlação, então, com a lógica proposicional, o que acontece, né? Essa interpretação é feita da seguinte forma. A, que aqui é igual a potencial, tem essa simbologia relacionada a B, significa que se potencial existe, se o potencial é verdadeiro, então o desempenho também existe, o desempenho também é verdadeiro. Se A for falso, se não existe potencial, nada é dito sobre B. Então quer dizer que só existe desempenho se existe potencial? Vamos ver, vamos aguardar. Uma outra correlação aqui, expresso dessa forma que está aí, tem um outro significado. É possível condicionar o valor do potencial ao desempenho? É. Mas aí, aqui por essa demonstração, tem que significado? Se existe potencial, existe desempenho. Se não existe potencial, não existe desempenho. Teoricamente, a gente poderia interpretar assim, mas não é verdade. Porque temos várias situações em que, dentro de uma organização, não existe, por exemplo, um alto potencial, mas existe desempenho. Nós temos uma organização que a gente atua nesse sentido e que, num determinado momento, se percebeu, quando foi feita toda a parte de análise, de mapeamento de potencial, que o potencial da organização não era algo tão alto, não tinham grandes Ronaldinhos, não tinham grandes Neymar, Messi no time, mas o desempenho da organização era muito adequado. Então, o que explica isso? Posso ter um potencial relativo e um desempenho sensacional? Posso, e isso acontece em muitas empresas. Isso se dá pelo grande envolvimento dos profissionais, comprometimento, identificação com a cultura e uma vontade muito grande de fazer o resultado acontecer. Então, as pessoas se desdobram em desempenho para poder refletir isso nos resultados organizacionais. Mas aqui tem um ponto de atenção, né? Porque o desempenho, quando não existe um potencial equivalente, ele pode se desgastar, ele pode não se sustentar por muito tempo. Então, é importante que se busque o quanto mais possível uma equivalência aqui entre potencial e desempenho, e aí a gente vai ver como fazer isso nas organizações, né? Então, é fundamental que se pense a respeito. Por hora, vamos ficar com o que nos é importante aqui para a nossa sequência de conversa, potencial é diferente do desempenho. É isso, vamos partir dessa premissa, ok? Bom, o que é potencial no final das contas, né? Vocês têm aí uma imagem que fala por si. Potencial tem a ver com semente, tem a ver com uma promessa de uma planta. Cada semente tem um potencial para se tornar uma planta diferente, mas não significa que ela vai crescer e vai germinar da forma como é esperado. Precisa ter algumas condições importantes para que ela
cresça dessa maneira, para que ela possa se desenvolver. Então, um exemplo disso, né? Se a gente plantar, por exemplo, existem várias espécies de arroz. Arroz que se planta em solo seco e em solo úmido. Se eu plantar um arroz de solo seco num terreno extremamente úmido, num charco, né? Como são normalmente plantados as sementes de arroz úmidas, é possível que essa semente se desenvolva, é possível que se torne uma planta, mas ela não vai ter todo o potencial que teria uma semente de solo seco plantada em solo seco. Então, são questões importantes que, por hora, faz sentido analisarmos. O potencial deve ser conhecido, identificado, para poder utilizá-lo da melhor forma possível. Esse é o ponto fundamental aqui, né? Muito bem, potencial tem a ver com isso. E quando a gente fala de desempenho? Desempenho tem a ver com o fruto gerado, ou seja, o que se colhe, o que se come de verdade. Então, nesse caso, a gente tem um reflexo, pode ter um reflexo do potencial no desempenho. Por quê? Se plantarmos um pé de manga, por exemplo, aqui na região, estamos falando de Santa Catarina, de Joinville, se plantarmos um pé de manga nesta região aqui, bom, ela pode crescer, eu vejo vários pés de manga aqui, ela pode dar uma árvore muito forte, muito robusta, mas não necessariamente ela vai dar frutos. E se ela der frutos, os frutos não vão ser iguais aos frutos de uma região quente, que é o que um pé de manga precisa, e principalmente seco. E aqui é bastante úmido. Então, não significa que a semente vai dar o mesmo resultado. Agora, a gente está falando de desempenho, que é, neste caso, o que um potencial pode vir a desenvolver. E vocês viram na tela 2 conjuntos de frutas, viçosos, bonitos, coloridos, né? E estamos correlacionando aqui que essas frutas dizem respeito, então, a um desempenho. É aquilo que pode ser observado, né, como resultado final. Vocês veem que tem ali 2 conjuntos de frutos, certo? Frutos frescos e frutos secos ou cristalizados. Bom, aí também tem um ponto bem importante para a gente entender o conceito de desempenho. As mesmas sementes deram frutos lindos, só que algumas sementes dão frutos que, além de ser consumidos de forma in natura, eles podem produzir frutas secas, frutas cristalizadas, agregar sabor e tudo mais. Como que a gente analisa isso, né? Por exemplo, vocês estão vendo ali banana, maçã, ameixa, figo cristalizado. Alguém já viu jaca seca? Ou pitanga cristalizada? Ou jabuticaba? Pesquisei a respeito e cheguei à conclusão que não existe. Assim, a gente conclui que existem desempenhos que são bons, que são efetivos, que são sustentáveis, mas tem desempenhos que são ainda superiores, ou seja, eles podem vir a trazer resultados diferentes. E aí é importante a gente esclarecer um aspecto, um pouquinho mais sobre isso, porque resultados diferentes vai depender muito do foco da organização, né? O que significa um resultado superior. Bom, até aqui temos pelo menos uma clareza maior do que potencial e desempenho, né? Vamos esclarecer um pouquinho mais. Quando a gente fala de potencial, a gente está falando de qualidades latentes que o profissional tem, que pode ou não já ter se transformado em desempenho, né? Então, eventualmente, ele pode não ter se transformado em desempenho por falta de oportunidade, ou porque o profissional ainda nem foi contratado, muitas vezes está se analisando o potencial de um profissional para assumir uma determinada função, ou porque o próprio profissional ainda não percebeu o seu potencial, né? Ainda não teve oportunidade, orientação para isso, ou porque o gestor acha que em time que está ganhando não se mexe e não disponibiliza um espaço para que esse profissional possa atuar. Do ponto de vista de desempenho, desempenho é aquilo que se entrega no momento, tem a ver com aqui e agora, e é uma fotografia do resultado que esse profissional está gerando, em termos de comportamento, em termos de números. Então, quando a gente fala disso, uma fotografia ela não muda, só uma outra fotografia pode levar a algo diferente. Ou, ok, dá para usar Photoshop? Dá para usar Photoshop, mas o Photoshop em um desempenho significa, na verdade, deturpar algo existente, né? Trabalhar com algo que não é real. Então, quando se fala de desempenho, a gente convida a olhar a realidade, o que existe. E aí é importante demais que essa fotografia seja atualizada continuamente, né? Bom,
Um ponto importante, duas questões fundamentais que sempre norteiam esses temas, né, que estão correlacionados. Sempre em todas as empresas que a gente atua, as pessoas nos questionam sobre isso, né? Bom, dá para medir potencial? E é possível desenvolver potencial? Dá para medir desempenho? É possível desenvolver desempenho? Tem coisas aqui que a gente precisa esclarecer. O potencial não necessariamente ele precisa ser medido. Não se trata de algo do ponto de vista estatístico. Por isso que falamos que vamos tratar de estatística e também de probabilidade, né? Quando a gente fala de estatística, significa que a percentual, número, variação, incidência, ocorrência de vezes ou de quantidade que pode vir a ter um potencial. Aqui a gente fala não disso, mas sim de probabilidade, né? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Quando a gente utiliza aquela jogar a moeda, cara ou coroa, né? O que a estatística nos fala? Que eu tenho 55% de chances de a moeda sair com cara ou sair com coroa. Isso é estatístico. O que a probabilidade nos diz? Que além de ter 50% de chance, se eu deixo de tentar e de jogar a moeda, a minha probabilidade de ter cara, por exemplo, ela reduz, porque eu não estou utilizando, eu não estou mais jogando. Então aqui tem um ponto importante em relação a esse conceito. Potencial não necessariamente se mede, né? Potencial sim se identifica, se descobre, ou melhor, se analisa o que existe, né? Identifica de forma clara, e a palavra aqui é probabilidade. Qual é a probabilidade de esse potencial se refletir no dia a dia de um profissional? Bom, mas como que se identifica isso, né? Quando a gente fala de probabilidade, ele parte de uma análise combinatória. Então, não existe uma ferramenta única que diga que o profissional tem perfil X ou Y. Há pouco tempo atrás, saiu uma reportagem na revista Exame questionando, de uma forma bastante dura, uma universidade, se eu não estou enganada, de Michigan, trazendo a informação de que o Ninebox é uma ferramenta que não necessariamente traz bons resultados, né? Bom, lendo a reportagem, a gente vai ver que o que ela traz, na realidade, não é uma crítica à ferramenta, mas uma crítica à forma como a ferramenta é utilizada. Então, quais são as críticas que eles trazem nesse sentido, né? O Ninebox, quando utilizado pela vertente, então, quando a gente fala em Ninebox, tem uma vertente de potencial e uma vertente de desempenho. Quando eu trabalho o potencial como sendo um rótulo, um selo que é pregado na cabeça do cidadão e diz: você tem potencial técnico, você tem potencial de gestão, e de uma forma determinista, ele limita o desenvolvimento do profissional. Tendo esta análise como um conhecimento de quais são as probabilidades de ter um comportamento assim, ok, ela é útil e ela pode ser muito bem utilizada, mas há que se ter alguns cuidados. Então, frente a isso que estamos conversando, ferramentas, por exemplo, combinar ferramentas de análise de perfil comportamental, inventários, entrevistas e o próprio histórico do profissional traz isso de uma forma muito clara, né? A Luciana postou ali, se vocês forem ver no chat, o link para essa reportagem da revista Exame, que traz esse Ninebox em xeque, né? Traz essa crítica, digamos assim, de uma forma muito clara, questionando de fato, não necessariamente criticando, né? Então ele fala sobre isso, não existe uma forma única, fechada de se analisar potencial, e sim identifica-se através de um conjunto de ferramentas, né, que combinadas vão lhe trazer uma condição de prever a possibilidade de esse profissional ter esse potencial ou não, que vai se comprovando com o decorrer do tempo. Okay? Bom, isso em se falando de potencial, né? E é possível desenvolver potencial? Isso é uma pergunta que também nos perguntam, mas espera aí, potencial se desenvolve? Potencial não é algo que nasce com a pessoa? Uma pessoa tem um perfil, tem um potencial de liderança desde pequenininho, outro não. Então, é algo que sempre gera uma determinada polêmica, né? E aí eu queria fazer um convite para vocês nesse momento. Queria que vocês se conectassem com o início da carreira de vocês, lá na primeira experiência que vocês tiveram com o ambiente profissional,
e pensassem um pouquinho assim, tentem trazer para sua tela mental onde era, em que contexto vocês estavam, como que vocês eram, enfim, né, para se conectar um pouquinho com isso. E tentem pensar qual era a percepção que vocês tinham a respeito das suas potencialidades. Como que vocês mensuravam isso? Que potencialidades, que possibilidades futuras vocês visualizavam com aquelas informações, com aquele conhecimento que vocês tinham naquele momento, né? Na medida que vocês forem conectando com isso, assim, tentando vincular, né? Se recordar de quais eram as potencialidades que vocês vislumbravam em vocês, eu gostaria que vocês comparassem com hoje. Quais são as potencialidades que vocês enxergam em vocês hoje? Elas são diferentes do que eram lá atrás, no começo da carreira? Hoje tem mais potencialidade? Tem possibilidade de fazer coisas diferentes do que tinha lá atrás? Então, só por aí já dá para perceber que sim, que tem condições de desenvolver. E mais do que isso, não é só possível, como necessário e fundamental desenvolver isso, né? Para que tenham resultados diferentes. Então, isso é importantíssimo, né? Bom, falamos de potencial nesse sentido, e aí, quando a gente fala em termos de desempenho, é possível medir desempenho? Essa resposta é mais fácil, né? Porque quando a gente fala em desempenho, a primeira coisa que vem à mente é avaliação. E aí um ponto muito importante, né? Avaliação não se refere à gestão. Gestão está muito além de medir. É muito comum, e nós trabalhamos com gestão de pessoas, as empresas nos ligarem e nos pedirem uma avaliação de desempenho. Eu sei que vocês trabalham com avaliação de desempenho, vocês podem implantar para nós? E a nossa resposta é não trabalhamos com avaliação de desempenho. Mas como não? Tem no portfólio de vocês, lá fala de desempenho e tudo mais. Trabalhamos com gestão de desempenho. E é diferente, né? Não é só uma questão de semântica, não estou sendo chata aqui nesse sentido, mas tem um diferencial bastante grande e vamos ver por quê, né? Quando a gente fala em termos de desempenho, a gente está falando de um modelo que se originou do pai, da origem de qualquer modelo de gestão, né? A gente está falando de algo que está vinculado ao PDCA. Certamente vocês já ouviram falar em PDCA. PDCA, como falei, é a origem de qualquer modelo de gestão até hoje, né? E o PDCA traz um enfoque de 4 vertentes, 4 aspectos, 4 passos, né? Onde eu tenho o planejamento, eu tenho o acompanhamento, que tem a ver com D, com o do, e aqui a gente traduz como fazer o acompanhamento dedicado. Eu tenho a checagem e avaliação, que aí sim a gente está falando de avaliação de desempenho, e eu tenho a necessidade de ter ações de desenvolvimento, né? Reparem que o P, ele tem a ver com planejar e comunicar o que se deseja medir. Não faz sentido eu medir algo que ninguém sabe que a empresa precisa. Não tenho como medir algo que o profissional nem tinha ideia que isso era esperado dele, né? Então, a gente já começa a trazer um outro elemento aqui, que depois nós vamos ver mais para frente, em que o sistema de comunicação é fundamental para um processo como esse ter eficácia. Quando a gente traz essa sequência, então, ok, eu tenho um planejamento, né, próximo, né, e comunicado a todos do que se deseja medir, tenho um acompanhamento desse desempenho, checo, avalio e tenho ações de desenvolvimento continuamente, eu tenho condições de sim chegar a resultados diferentes em termos de desempenho, né? Então, considerando o que a gente viu até aqui, em termos de potencial, de desempenho e de como fazer para mensurar e desenvolver, né? Uma pergunta que normalmente surge também é como identificar qual foi o melhor desempenho. Nesse caso, com um exemplo que a gente deu das frutas, né? As frutas secas ou as frutas frescas têm desempenho superior? E aí a resposta, de novo, vai ser depende. Depende do quê? Depende daquilo que a organização precisa e depende principalmente de onde a gente quer chegar. Bom, e agora a gente chegou num outro elemento da nossa conversa. Vida em outros planetas, né? É
Parece uma coisa muito doida, mas aqui a gente vai falar do planeta dinheiro. E por que isso, né? Porque, via de regra, o que a gente percebe é profissional de RH, salvo raras exceções, e aí me desculpem as exceções que estiverem ouvindo, não tem hábito, conhecimento, informação para falar sobre dinheiro de uma forma aberta, para falar sobre resultado. E aqui, efetivamente, a gente vai setar. Estamos falando de resultado como sendo a última linha do balanço. Né? Ok, eu sei, RH fala de resultado no clima, de resultado para as pessoas, de resultado na comunicação, e que também são resultados muito importantes. Não trago aqui a informação de que somente o resultado dinheiro é importante, sei disso. Acontece que nós não temos por hábito falar sobre a linguagem financeira. A gente não fala sobre faturamento, a meta da organização em termos de lucratividade, de EBITDA, de rentabilidade. Confundimos conceitos, rentabilidade e lucratividade, por exemplo, e isso não está na ponta da língua, faz parte do vocabulário usual de um profissional de RH. Isso é importante, isso é fundamental, né? Por quê? À medida que a gente começa a falar essa outra linguagem, que parece que é uma linguagem de outro planeta, né? Parece que a gente está falando de coisas de outro mundo, a gente vai se aproximando da linguagem do executivo, do empresário, né? De quem de fato tem o poder da tomada de decisão dentro da organização. E a gente começa a falar a linguagem que está vinculada ao resultado que a organização quer adquirir. Então, de fato, é a oportunidade de agregar valor de uma forma bem efetiva para a organização. Claro, tem plena convicção, o convite aqui não é se tornar um controller, um analista financeiro, um especialista em finanças, né? Mas é ter proximidade, familiaridade com esses termos e, mais do que isso, colocar eles no nosso vocabulário, falar de igual para igual em relação a isso, né? À medida que a gente traz isso no discurso, na defesa dos projetos que se quer conseguir, por exemplo, investimentos dentro da organização, isso vai se tornando algo mais palpável e a gente vai tornando por hábito falar essa língua. Então, isso também é bem importante. Fica aqui o convite para que a gente aprenda mais a respeito e utilize isso, de fato, no dia a dia. Bom, falar no planeta dinheiro, né, falar em relação a isso, traz uma questão também importante a conversar sobre, a relacionar com tudo que nós já falamos, né? Porque certamente a gente não vai conseguir chegar nesse planeta dinheiro somente juntando os elementos que a gente conversou até agora. Não é só desempenho, não é só potencial, não tem a ver só com os conceitos que a gente discutiu e nem com a concepção matemática que a gente conversou até agora, né? Para, de fato, a gestão de pessoas contribuir para que esse dinheiro venha, para que esse resultado venha, é importante e sine qua non falar essa linguagem, certamente, mas além disso, para que essa distância em anos-luz que existe dos projetos isolados que muitas vezes os RHs têm nas organizações, para atingir um resultado efetivo aconteça, tem que ter outros elementos. Não são só esses fatores que garantem o resultado da organização. É preciso concatenar todos esses processos. É preciso fazer, ou melhor, implantar esses processos de forma que a organização e os gestores entendam que, à medida que eles identificam potenciais, desenvolvem esses potenciais, definem o que é esperado em termos de desempenho, acompanham, renegociam metas, avaliam, dão feedback e tomam ações para poder desenvolver esse potencial, esse desempenho, juntando tudo isso. E quando a gente fala de desempenho, a gente está falando de desempenho comportamental, mas também de metas e resultados, que a gente vai entrar um pouquinho mais agora. Juntando todos esses processos, aí sim, a gente pode ter condições de reduzir essa distância até o planeta dinheiro, né? Então, é um desafio e um convite aí para que possamos nos apropriar disso de uma forma mais sustentável e de uma forma mais efetiva também. Bom, como é que junta tudo isso então, né? Se a ideia é essa, qual é a linha que amarra tudo isso? É importante a gente pensar que dentro do guarda-chuva organizacional existe uma linha, ou melhor, um todo, que é a gestão do negócio, e esta gestão do negócio é encabeçada pelo planejamento estratégico. É do planejamento estratégico que saem as diretrizes para toda a organização.
Esse planejamento, ele também é condicionado, ou melhor, ele é influenciado pelas competências do negócio. Por quê? Quando a gente fala em termos de competências do negócio, competências essenciais, elas refletem o que a empresa faz de melhor. Elas refletem o que a diferencia no mercado, o que os clientes reconhecem, o que é mais difícil de ser imitado pela concorrência. Então, são as competências essenciais ou as competências do negócio que deveriam dar os insumos para o planejamento estratégico. Muito bem. A partir daí, e quando a gente fala das competências do negócio dando insumos, tem um outro ponto importante. Qual é a estrutura organizacional necessária para que esse planejamento estratégico ocorra? O que eu preciso em termos de estrutura de cargos? Que pessoas eu preciso para dar conta de executar essa estratégia? Então, esse também é um ponto importante que precisa ser analisado dentro desse contexto de gestão do negócio. E essa gestão do negócio vai se desdobrar, então, na gestão de pessoas. De que forma? Né? É importante que esse planejamento estratégico seja desdobrado em indicadores e metas de resultados. Esses indicadores e metas desdobram no planejamento estratégico e depois vão dar insumos para as metas corporativas, para as metas de equipe, para as metas individuais. As competências do negócio, elas vão se desdobrar nas competências comportamentais. E aí a gente vai ver que ela também se desdobra em vários subprocessos, né? E por último, a estrutura de cargos, ela se desdobra então nas competências técnicas dos cargos. Essa é uma visão ainda ampla que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora, né? Competências comportamentais diz respeito à forma, ao que garante a maneira como se vai atingir os resultados, né? E se eu tenho clara quais são as competências comportamentais da organização, eu garanto a maneira comportamental que eu quero que as pessoas tragam esse resultado mais facilmente, porque ele vai estar correlacionado com o planejamento estratégico. E é importante que ele seja desdobrado em todos os subprocessos, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, então é a partir das competências comportamentais que eu vou estruturar os programas de desenvolvimento. Quando eu falo de recrutamento e seleção, é importante que eu recrute as pessoas já que têm um perfil similar às competências comportamentais, né? Gestão do potencial, analisar quais são os potenciais, desenvolver esses potenciais. Também esta análise do potencial é importante que ela seja vinculada às competências. Eu não vou buscar e analisar e conhecer o potencial das pessoas para quaisquer questões. Meu intuito enquanto organização é conhecer o potencial das pessoas para aquilo que a organização tem expertise, né? Gestão da sucessão. A partir do momento que eu tenho clara quais são as competências comportamentais, que eu tenho a estrutura de cargos definidas, que eu tenho as metas definidas, eu junto tudo isso para poder analisar quais são os potenciais das pessoas e quem eu tenho na minha base que possam vir a suceder os meus líderes, as minhas posições-chave, né? E esses insumos todos, eles vão, na verdade, se juntar no processo de gestão do desempenho. Então, aí eu tenho condições de ter elementos para poder analisar desempenho de uma forma efetiva, né? Esse é um primeiro ponto, então, desdobrando aí as competências comportamentais. Bom, a partir daí, quando a gente fala de competências técnicas, né, e pensando aí nessa vertente estrutura de cargos, o que ocorre? As competências do cargo, as competências técnicas, que garantem que vai ter conhecimento e habilidade suficiente para a empresa produzir o que é necessário, né, e também o que está determinado no PE. Uma das ferramentas para medir o quanto a empresa tem ou não esse conhecimento é a ferramenta que a gente chama de AC, Índice de Adequação ao Cargo, que permite medir o nível de aderência de cada profissional dentro da organização, né? E faz com que eu possa também mensurar o quando ele pode transitar entre as faixas salariais. Essa é uma questão que a maioria das empresas tem uma grande dificuldade. Via de regra, implantam um plano de cargos e salários fantástico, com todas as definições, especificações dos cargos, todos os requisitos, os pré-requisitos, enfim, define isso, né, alocando, independente da metodologia, rei, pontuação, enfim, nas faixas salariais. E o que a dificuldade depois na gestão desse modelo é como que as pessoas transitam entre as faixas, né? Então eu tenho um cargo específico, um analista pleno, mas eu tenho 5 faixas salariais. O que define que esse profissional vai passar da faixa 1 para 2, para 3, para 4, para 5? Né? Atualmente as empresas usam como critério o tempo de casa.
Mas quem disse que o tempo de casa, de fato, garante que o profissional está aderente àquele cargo, né? Então, o que o IAC propõe? Que eu tenha lá todos os requisitos de cargos definidos e eu possa comparar com o perfil desse profissional. Então, o que são requisitos de cargo? Escolaridade, tempo de experiência, proficiência em idioma, podem ser diversos, né? Conforme a metodologia, conforme a organização, são requisitos diferentes. Bom, eu tenho um profissional que está numa determinada faixa. Ele tem os requisitos para poder migrar de uma faixa para outra? Ah, não. Ele está a 70% da plenitude da adequação a esse cargo. Ok. E a remuneração dele está a quanto na faixa? Está em 100%? Está em 20%? 30%? Então, isso é um instrumento importante para poder auxiliar nessa transição aí dentro do modelo de cargos e salários, né? Isso o IAC. E aí a gente vai ver que toda essa estrutura, né, pensando em termos de competências técnicas, que desdobra aí da estrutura organizacional e que eu posso ter o IAC como ferramenta de mensuração, esses elementos vão me dar base para a remuneração fixa. Por quê? Não há condições de eu ter uma remuneração fixa baseado em questões de ordem variável, né? Então a gente vai ver agora do outro lado, quando se fala de indicadores, como que isso se configura. Tem o planejamento estratégico que se desdobra em indicadores de resultados e metas organizacionais. Como que esses indicadores são materializados nas organizações? Normalmente no BSC ou em painéis de indicadores, né? Cada empresa, via de regra, tem o seu painel de indicadores, tem construído o seu BSC. Essas metas, então, coletivas, elas podem ser desdobradas em metas de equipes e metas de processos. E essas metas de processos ainda podem ser desvinculadas, ou melhor, estruturadas, definidas em metas individuais. É importante que a organização pense e considere que a junção de atingimento de metas individuais e de metas por processos devem de fato garantir as metas organizacionais. É comum, a gente tem muitos casos em que empresas nos chamam para poder revisitar o seu modelo de gestão, ou melhor, de remuneração variável. Por quê? Porque a definição que foi feita em relação ao modelo, seja de PPR, de remuneração por bônus, enfim, ela está atrelada a um sistema em que atingiu as metas, teve uma avaliação de desempenho que a qualifica como tendo atingido no nível 3, por exemplo, isso representa tantos por cento de aumento salarial. Ou isso representa que as pessoas vão ter tantos de PPR, de bônus e assim por diante. Muito cuidado. Se essas metas individuais e organizacionais por equipe não garantirem o atingimento das metas organizacionais, é possível que a empresa tenha que desembolsar algo, mesmo sem ter tido os resultados para poder fazê-lo. Então, não é incomum a gente ser convidado, ser chamado por empresas para poder reestruturar modelos de remuneração variável que não são sustentáveis, justamente por não estar atentos a todas essas questões, né? Então, fica aí nosso apelo em relação a isso. Desempenho é variável, logo, a remuneração para isso tem que ser variável. Quando a gente fala em termos de estrutura de cargo, de conhecimento, ela é fixa, logo, ela dá insumo para a remuneração fixa. Então, separar essas duas estações é fundamental para a sustentabilidade num processo como esse. Okay? Bom, a gente está falando aqui, então, de um guarda-chuva de elementos, onde temos, começando pelas competências do negócio, planejamento, estrutura, que desdobra aí, então, indicadores, competências comportamentais e competências técnicas. É esse conjunto de coisas que pode contribuir, de fato, para o atingimento dos resultados organizacionais, né? Não existe mágica, mas existem formas, existem algumas receitas, talvez. Bom, um ponto bem importante eu trouxe aqui para a gente refletir a respeito e para trazer como um insumo a mais, né? Nós temos familiaridades com o Great Place to Work, que avalia anualmente as melhores empresas para se trabalhar. É uma certificação, enfim, que no Brasil ela é uma das mais conhecidas, né? E temos também o Top Employers, que é um instituto holandês que também certifica as empresas e audita, não só certifica, como mantém uma auditoria contínua das empresas que têm práticas
que a fazem ser desejadas pelos profissionais, mas também valorizadas pelo mercado e, mais do que isso, assediadas por investidores, né? Então, além das questões avaliadas pelo GREAT, que tem a ver com os indicadores de percepção dos profissionais, com os inventários, com os questionários, com as entrevistas, eles também têm outras questões que analisa mercado, que analisa o quanto ela é reconhecida por investidores, quais são as suas práticas em termos de negócio, de mercado financeiro e tudo mais, né? Uma curiosidade a respeito dessas duas instituições, e especificamente em relação ao GREAT, que eu não tinha, né? Apesar de a empresa Great Place to Work ter iniciado em 91, a primeira inventário com empresas que foi feito foi em 97 e foi feito no Brasil. Então, o criador, o Robert Leverink, que é um americano, né? Ele foi convidado, como ele trabalhava com questões de análise de conflitos trabalhistas, ele foi convidado por uma editora norte-americana para escrever um livro onde ele relatasse ou fizesse um ranking das melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos. E ele foi categórico: não escreva um livro desse. Ele, como não? Né? É uma oportunidade, o mercado está carente disso. Ele, não, porque é impossível escrever um livro sobre empresas, boas empresas para se trabalhar, porque nenhuma delas é boa para se trabalhar na ótica dos empregados, né? E aí ele disse: olha, eu tenho uma proposta de fazer um livro dizendo para vocês quais são as piores para se trabalhar. Aí sim. Aí a editora até no primeiro momento pensou na possibilidade, mas depois disse: não, o risco de ter, né, depois a palavra fugiu, processos, seria muito grande, é melhor deixar assim, né? E aí não fez, não editou o livro, enfim, mas continuou pesquisando a respeito, pesquisou muito, e em 97 ele tinha os critérios para poder definir o que seria uma boa empresa para se trabalhar. E curiosamente, a primeira aplicação do Great Place to Work no mundo inteiro foi no Brasil, né? Então, depois, quando ele veio para o Brasil, fez aí a parceria com a editora Abril, né? E tem até hoje essa titulação que vocês conhecem, né? A Top Employees, ela tem um outro formato, como eu falei, ela analisa outros critérios e tem esse processo de certificação. Ela está em 99 países e o Great, então, em 50 países. Bom, para que serve toda essa minha conversa sobre o histórico do Great e da Top Employees? Para falar para vocês que tem questões importantes em relação a essas empresas que chegaram nesse ranking, né? Então, esse ano, nós temos aqui, vocês estão vendo aí na tela, as 25 empresas top certificadas, então, como as melhores, né? Dentro dessa visão desse instituto. E aí eu trouxe para cá algumas notícias dessas empresas para que vocês possam perceber o quanto, de fato, gerir desempenho pode levar a resultados, né? A gente tem a primeira empresa, que é a ALL, né? Hoje ela tem um novo nome, ela é a Rumo. É uma companhia que, então, é a fusão entre uma empresa que se chama Rumo e a ALL. Vocês estão vendo ali 8,9 mil funcionários. Essa empresa teve, no ano que passou, eu trouxe esse destaque ali, um crescimento de 3% de EBITDA, que consolidou ela, né, com um resultado bastante positivo para o cenário atual. Elevação da receita, elevação em termos de EBITDA, então 16% do crescimento do volume de EBITDA, que é 18% maior do que em 2014. Então a gente está falando de um ano completamente crítico para o Brasil, e uma empresa como essa consegue esse resultado. Como? Né? Como é a pergunta que fica. Bom, temos uma outra empresa do ranking, a Atento. A Atento, ela é um fornecedor de serviços e soluções de relacionamento com o cliente. Ela está entre as 3 primeiros em todo o mundo, né? É muito forte na América Latina. E ela também tem aqui uma notícia sobre ela, falando dos resultados do segundo trimestre de 2015. Como vocês podem ver ali, 11% de crescimento na receita e melhoria na posição de liderança de mercado, 16% de aumento no EBITDA. Também não é para qualquer um resultado como esse, né? Temos aqui a Klabin. Não sei se vocês conhecem a Klabin, ela é muito mais conhecida no Brasil, é a maior produtora exportadora de papéis e é líder na produção, então, de papéis e cartonagem e tudo mais.
Ela é uma empresa também de capital aberto, né? Tem 15 unidades industriais no Brasil, tem 7 estados e tem também uma na Argentina. E ela anuncia aqui no 18º trimestre consecutivo de crescimento dos seus resultados. A outra é a Saint-Gobain. A Saint-Gobain é uma companhia multinacional de origem francesa e ela tem marcas que são conhecidas, né? É um conglomerado de empresas. Então, no Brasil, as marcas mais famosas dela é Brasilite, Quartzolite, Norton Abrasivos, a Telha Norte, enfim, além da Sebrae, que é uma empresa de vidros planos, é uma grande empresa. Ela tem aí 17 mil funcionários e ela anuncia um investimento de 550 milhões em novas fábricas e no varejo em 2015 no Brasil. Então, continua na nossa cabeça a pergunta como, né? Aí a gente tem a Takeda Brasil, desculpa, tá aqui, que ela é uma empresa japonesa e ela também anuncia para os 3 trimestres, de abril até dezembro de 2015, a orientação de gestão dela. Por quê? Porque ela conseguiu ter aí uma receita, um aumento na receita de 3,8%, e isso significa um ótimo resultado, né? E por último ali, que eu tinha pulado, a TSC, que é a Tata, né? A Tata Consultants Service, uma empresa de serviço de tecnologia e informação, líder mundial em consultoria de TI, e ela também anuncia aí 5,8% de aumento na receita, e ela fala de um lucro operacional maior do que o ano anterior, subindo 6,7%. Né? Então, por que essas informações? Por que eu trazer tudo isso aqui? Porque isso comprova que trabalhar com desempenho traz resultado. O potencial vai se transformar em desempenho na medida em que for conhecido, que for desenvolvido, que for trabalhado pela organização. Né? Essas organizações, elas têm certificado as suas práticas para poder fazer isso. Então, comprova que isso tudo dá resultado. Vocês estão vendo ali no chat que a Luciana colocou também alguns links dessas empresas, né, para vocês conhecerem as metodologias, a forma como tanto o Grade como a Top Employees trabalham. Então é interessante para que a gente tenha um conhecimento maior também de que existem algumas certificações mundiais. A Top Employees trabalha com a visão e a certificação das empresas em todo o mundo, mesmo que sejam filiais, que sejam multinacionais brasileiras ou internacionais. Então isso prova que gerir desempenho traz resultado. Trabalhar os potenciais traz resultado. Né? É um ponto importante aí para a nossa análise. Bom, depois de tudo isso, essa é uma fórmula. O potencial se transformará em desempenho na medida que for conhecido e desenvolvido. Né? E aí, eu trago uma outra informação também importante para vocês que tem a ver com uma pesquisa. Anualmente, a Micropower faz uma pesquisa junto com a BRH Brasil, né, e em parceria aí com o Instituto Learning Performance, onde eles estudam as melhores práticas do ponto de vista de gestão e performance e também identificam quais são as percepções de obstáculos ao desempenho. Né? E aqui tem alguns pontos bem importantes para a gente pensar em relação a isso. O que ela traz como as melhores práticas? Primeiro, a revisão contínua de objetivos. Objetivo estratégico, objetivo organizacional, objetivo em termos de metas de resultado não é algo que é sacramentado uma vez só. Né? É importante que seja percebido que isso é contínuo, muda porque o mercado muda, porque o cenário muda, então é necessário que ele seja revisto continuamente. Outra coisa, essas empresas têm processos de desenvolvimento individual, programas de desenvolvimento individual, têm ações para poder desenvolver os profissionais. Existe treinamento das lideranças, os líderes recebem treinamento para a condução de uma entrevista de avaliação de performance, para poder dar um feedback adequado, então existe capacitação. Existe feedback mais do que uma vez ao ano, né? Então, longe daquela coisa do Dia Internacional da Avaliação de Desempenho, por favor. Também tem muitos estudos falando a respeito disso, né? A Top Employees traz isso. Se vocês forem ver qualquer detalhamento, até nesses links da Luciana que ela colocou ali, vocês vão verificar isso. Um dos principais pontos que eles trazem é a avaliação de desempenho não é um fato isolado. Ela acontece todos os dias, através da gestão de desempenho. Eu só vou materializar e registrar ela, por acaso, uma vez no ano.
mas ela é acompanhada continuamente. Então, também é algo bem importante que diferenciam aí as empresas de sucesso. Outro ponto, não é só o que o líder acha. É importante ter outras análises e outras evidências além da percepção do líder. O líder pode avaliar o comportamento e aí, dependendo do modelo de avaliação, pode contemplar pares participando da avaliação, clientes no modelo 180, no modelo 360, mas independente disso, não é só a avaliação de desempenho em si, mas também as metas e resultados, né? Outro aspecto, feedback 360 graus, normalmente é utilizado para apoiar o processo de avaliação de performance, né? Ter condições de ter retorno de várias partes e buscar isso, profissionais buscarem esse feedback em toda a organização. Um processo de avaliação em toda a organização, não é só para líderes, não é só no nível de gestão, né? E é importante que isso seja, claro, implantado aos poucos, à medida que a empresa vai tendo cultura para poder absorver um processo como esse, né? Tem critérios bem definidos e conhecidos, que a avaliação de desempenho não seja uma surpresa, como a gente já falou, né? E por último, ter processos específicos para tratar com pessoas que têm uma performance baixa ou insatisfatória, né? Não é só utilizar o processo de gestão para poder desenvolver quem já é bom, mas sobretudo pensar em como fazer para desenvolver as pessoas que não estão atingindo aquele nível de performance que é esperado. Quando isso é incorporado na organização dessa maneira sistêmica, com todos esses pontos, isso vai influenciando na cultura. E a empresa vai se tornando uma empresa de alta performance. Então, não existe mágica, existe lógica, existe um sistema, existe um passo a passo para que isso de verdade ocorra. Indo para o nosso tempo final aqui do nosso webinar, tem um ponto bem importante, né? Essa pesquisa também mostra que 50% das organizações de alta performance têm programas regulares de desenvolvimento de lideranças, 48% apresentam ações específicas para retenção de talentos e 61% têm ações que reforçam o comportamento desejado. E aqui, por último, mais uma informação de desenvolvimento, né? 39% utilizam o coaching no desenvolvimento de lideranças, o que é bem bacana, que reforça então essa cultura a partir de um processo de desenvolvimento individualizado, né? Que vai modelando um comportamento para performance, para resultado. Então, gente, o desempenho vai refletir em potencial na medida em que encontrar um ambiente com gestão, com clima, com políticas adequadas para isso, né? É uma outra fórmula. Então, a gente está falando de duas fórmulas importantes: desenvolver potencial, identificar potencial e também acompanhar esse desempenho, fazendo a gestão com todos esses instrumentos, né? Isso que vai contribuir de fato para ter um resultado diferenciado. Um outro ponto, então, para a gente finalizar, é o que dá cola em tudo isso, né? Vocês certamente, é o último tema científico que a gente ficou de tratar, que diz respeito ao sistema circulatório. Quando a gente fala em sistema circulatório, a gente está fazendo a correlação do sistema circulatório com a comunicação, né? Por quê? A gente sabe que a principal função do sistema circulatório é levar o sangue, né, arterial, limpo, cheio de oxigênio para o corpo inteiro, né, e trazer de volta o sangue venoso, cheio de impurezas e gás carbônico, né? Muito bem, nesse comparativo que a gente faz, o sistema respiratório da organização é o processo de comunicação. Por quê? A gente tem os canais de comunicação, tudo bem, mas eles não fazem nada sozinhos. Eles só levam e trazem. O quê? Informações, sobretudo, relativas ao planejamento estratégico e às competências do negócio. Essas informações, elas precisam circular na organização. E quem tem esse papel principal são os gestores, que fazem essa informação circular, né? Aí, essa informação tem que chegar, de novo, a todos os profissionais, sem exceção. Não é uma informação que deve ficar só no nível gerencial, estratégico, de diretoria. Obviamente, elas têm que ser filtradas. Tem algumas informações que podem chegar a todos e outras informações que só vai para um número específico de pessoas. Mas é importante contemplar essas principais informações do direcionamento estratégico que está chegando em toda a organização. Bom, a partir daí, a informação volta, né, com o que a gente falou do sangue venoso, do gás carbônico, que aqui são os ruídos, a falta de entendimento, e aí vai para o realinhamento das estratégias de comunicação. Então, este processo é o que dá o oxigênio necessário para poder ter resultados diferenciados, né?
tudo isso que a gente conversou vai se transformar em resultado na medida que potencial e desempenho forem escolhas estratégicas, muito bem pensadas, mas também comunicadas. Os profissionais têm que saber que isso é esperado, né? Tem que saber que é isso que a organização deseja. Okay? E aí, voltamos a falar de novo sobre aquele ponto lá de trás. Vidas em outros planetas. Como é que é essa questão do planeta dinheiro? Né? É importante demais pensarmos nisso, porque, querendo ou não, gestão de pessoas, gestores de forma geral, mas gestão de pessoas tem um papel fundamental nisso. A partir do momento que essa linguagem de resultado aparece no dia a dia, é possível gerar outros resultados e mobilizar a organização para isso. Né? E aí a gente vai ver que temos perfis diferentes quando se fala em gestores de RH, né? Então a gente tem um conhecido ET do filme que a gente conhece tão bem, que o que ele queria é telefonar para casa e de from home voltar para casa, né? O que é esse perfil, né? Aquele profissional que, qual é a casa dele? Ele ainda não entendeu para onde a empresa está indo, por isso ele prefere um lugar seguro que se reflete aqui na casa dele, né? Então é provável que seja um profissional apegado às práticas antigas, e que para chegar no planeta dinheiro não é só uma questão de esforço, né? Como o ET que queria chegar ao planeta dele, mas sim fazer diferente, não é fazer mais do mesmo, né? Então, esse é o perfil de um profissional que só quer telefonar para casa, né? Agora, tem outras vidas extraterrestres aí e tem uma escolha importante para chegar nesse planeta. Existe outro perfil de profissional de RH que é deixa a nave me levar, estilo Zeca Pagodinho, né? Esse profissional ele já entendeu que todo mundo precisa chegar no planeta dinheiro, que todos estão ali para isso, mas ele está tentando entender ainda a conexão entre resultado, desempenho, potencial, e ele ainda não compreendeu que é ele que tem que dirigir a nave. Ele está esperando por alguém para fazer isso. Né? Esse é o principal ponto. E aí, graças ao bom Deus, tem um último perfil que é o extraterrestre que está no comando. Né? Então, é um profissional de RH e um gestor que já compreendeu que a gestão de pessoas é com ele. Sabe onde fica o planeta dinheiro, sabe que só dá para chegar lá com a tripulação inteira, e chegar com a tripulação só dá para chegar mobilizando as pessoas, né? E é por meio da gestão, e não só dos resultados, mas também do seu próprio comportamento. Não é só bater a tecla em atingir meta, é conseguir garantir que esses profissionais percebam que existe também necessidade de estar próximo, de ter uma forma de fazer isso, né? E aí esse profissional está pronto para muitas viagens, está pronto para embarcar nisso e atingir resultados diferentes, né? E aí fica o convite para vocês, o convite, mais do que isso também, um questionamento, né? Qual é o tipo de atuação que você quer como profissional, né? Potencial não é desempenho, desempenho não é resultado, e quem vai resolver essa inequação? Não vale responder que é Chapolin Colorado, né? Isso não dá, mas assim, é um desses perfis de profissional, e aí o convite é que estejamos como protagonistas, que estejamos à frente disso, tendo a plena convicção de que é cada um de nós que vai fazer resultado, né? Que vai contribuir para esse resultado. Eu como consultora, você como profissional de RH, ou como profissional que atua em organização, né? Não existe mágica, mas existem formas de chegar. E aí o convite é esse, ok? Bom, pessoal, acho que deu o meu tempo, Grace. É isso. Temos disponibilidade para tirar dúvidas, para esclarecer algum ponto, né? Tem um chat aqui disponível para isso. E, novamente, reitero, assim, o quanto é bacana falar sobre esse tema, que é um tema que a gente atua no dia a dia e percebe de verdade que quando trabalhado de uma maneira concatenada, sistemática, o resultado vem. E é muito bacana trabalhar nisso nas organizações, porque a gente contribui para esse resultado de fato. Então, convido vocês também a se mobilizarem de alguma forma com essa temática para contribuir para esses resultados. Né? Espero de verdade que tenha agregado algo novo, ou pelo menos provocado questionamentos, inquietações. Né? E vou dar uma olhadinha então nos pontos que tem aqui de perguntas que vocês tenham a fazer. Tem uma pergunta aqui, Summer, isso. Nossa empresa tem 90 funcionários e somente o departamento pessoal e queremos contratar alguém de RH, pensando no médio prazo em ter um RH para dar suporte ao planejamento estratégico da empresa e gestão de desempenho. Qual característica ou competência julga mais forte procurarmos em primeiro profissional para preparar a empresa para esse passo?
Hoje recebemos muito currículo de pessoas especializadas em recrutamento ou treinamento, mas sem visão de resultado ou desempenho. Vamos achar um ET para o comando? Bom, eu vou te dizer o seguinte, Samir, o que a gente percebe, né? Ter experiência em gestão de pessoas, deixa eu só colocar aqui a tela. Ter experiência em gestão de desempenho é algo bacana, seria bacana, mas traz também um risco. Qual é o risco? De trazer modelos prontos e engessados para aplicar na organização, né? Eu não acredito nisso mais. E olha que doido, eu estou falando disso sendo uma consultora que implanta modelos de gestão de desempenho. O que eu acredito de verdade é que existem vários modelos e que o modelo precisa ser adequado para a realidade de cada organização. Que não existe um único perfeito e que muitas vezes o modelo nem sequer precisa ser implantado para RH. Você vai dizer, uau, agora a pessoa pirou de vez, né? Eu vou te dar um exemplo de uma organização que a gente trabalha aqui, inclusive. É uma empresa de manufatura, uma grande empresa, e ela já tinha um modelo de gestão de desempenho aplicado durante um bom tempo por uma consultoria e assim por diante. Mas esse modelo não emplacou. Por quê? Porque os comportamentos que estavam descritos ali nas avaliações, o modelo, o formato, o formulário, ele não representava os comportamentos da organização, do que era desejado para a organização. Era uma coisa padrão, prontinha. Então as pessoas liam aquilo e não conseguiam se identificar para dizer se eles tinham ou não. Os gestores olhavam para aquele formulário e diziam, mas como é que eu vou avaliar isso? E ficou um troço totalmente desvinculado da realidade. E as pessoas não compraram, né? Então os gestores faziam por fazer, de saco cheio, não tinha vínculo com resultado, com metas de resultado. Então era algo totalmente desvinculado, né? Resultado. Não teve resultado, essa é a questão. Não atingiu o resultado, não continuou o processo. Aí o superintendente, né, o diretor-geral, nos chamou para conversar conosco a respeito de um modelo de gestão que eles têm. Ele disse, olha, seria fundamental a gente ter alguma forma de instigar os gestores e os diretores para que precisa mensurar e gerir esse desempenho, né? E aí começamos a fazer um trabalho com os gerentes para que eles entendessem que avaliar não é a mesma coisa que gerir, que na verdade nem precisaria ter uma avaliação totalmente formal se eles fizessem o acompanhamento do dia a dia, embora o objetivo era chegar numa avaliação formal, mas para que eles pudessem desmistificar essa coisa de avaliação, prova, ser medido, ser, né, mensurado, que todo mundo treina. E fizemos isso junto com eles. Identificamos com eles as competências, diferente do modelo que nós costumamos aplicar, inclusive. E fez muito sentido para eles, eles replicaram, eles implantaram, e hoje esse processo é deles. E aí depois eles apresentaram isso para o RH. Então, não significa ter um modelo pronto, não significa ter um profissional de gestão de desempenho expert que tenha super experiência. Precisa ter muita abertura, flexibilidade, percepção do que cabe na organização e uma postura de envolver as pessoas, de envolver a gestão para construir esse modelo. Então, assim, talvez eu não vá responder a tua pergunta, né? Porque se é um profissional de recrutamento e seleção ou de treinamento, pode ser qualquer um dos dois. A questão principal é entender qual é o perfil desse profissional, se ele vai conseguir ter essa flexibilidade, essa abertura, essa resiliência, né? Tem uma outra questão aqui do Romualdo. Simone, como um profissional de RH deve se posicionar junto ao board da empresa, porque às vezes os diretores também não valorizam o RH ou não convidam essa área para participar e contribuir para o planejamento da empresa. Boa, Romualdo. A questão volta um pouquinho sobre a nossa forma de se posicionar em relação ao resultado, né? Não dá para esperar ser chamado. Nem um diretor ou presidente vai chamar se não perceber que a gente agrega valor. Ponto. Se nos chamar para qualquer reunião estratégica para definir direcionamentos da organização e no primeira intervenção nossa a gente trazer um discurso ou uma defesa somente vinculada a pessoas, acabou ali a condição de a gente agregar valor e de continuar sendo chamado. Então, ter esse pensamento de que a gente precisa ter uma linguagem mais vinculada ao resultado, que a gente precisa ter um posicionamento mais efetivo e de verdade conseguir enxergar onde que os projetos que a gente propõe vão atingir resultado, aí sim a gente pode começar a galgar esse lugar. E que, de novo, talvez as empresas não chamem, mas a gente tem que encontrar estratégias para mostrar o quanto a gente percebe a condição de agregar valor nisso, né? O quanto os projetos estão vinculados a resultado. É muito comum
a gente ouvir de profissionais de RH, e faço a minha culpa, porque também já passei muito por isso, dizer assim, puxa vida, mas não nos ouvem, não valorizam aquilo que a gente está trazendo. A questão é essa, qual é a linguagem que a gente está falando? A gente está falando da linguagem igual, a gente está falando da linguagem de ET, né? E não adianta a gente ficar na crítica, a gente precisa desenvolver esses caras, e para desenvolver tem que estar junto, ao invés de criticar, ao invés de se sentir menos, né, que é a forma como a gente se sente, é entender que é ok uma empresa querer resultados financeiros. É ok, não tem nada de errado. Então, para isso, como é que eu posso contribuir? E aí eu vou adequando a linguagem para poder ter espaço, né, nessa cadeira estratégica. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, não tem uma receita única, mas é conseguir se desenvolver para poder falar a mesma língua, sabe? Aqui. Mais algumas? Gente, mais alguma pergunta? Mais algum ponto para esclarecer? Isso. Atendeu as perguntas, Samer, Romualdo? Bom. Então, gente, agradeço muito novamente a participação de vocês, né, de compartilhar esses conceitos, essas experiências, essas vivências, porque aqui eu não estou falando só de conceitos, eu estou falando também de experiências, né, que eu vivo no dia a dia, da atuação em organizações, com mais de 17 anos aí atuando com consultoria, e fico à disposição de vocês, tendo também há anos, né, condições de atuar com vocês nisso, né. Tem mais uma pergunta aqui, então eu vou respondê-la, tá? A Adriana está perguntando o seguinte: você acredita que uma grande empresa com muitos funcionários que tem um desempenho mediano no mercado não tenham necessariamente funcionários com alto desempenho? Qual a sua opinião sobre a curva de desempenho? Deixa eu ver se eu compreendi. Uma empresa que tem um desempenho mediano. Ok. Bom, nem sempre o resultado organizacional é equivalente ao resultado individual. Como nós falamos antes, é uma inequação. Não existe deparo, né? Se o resultado da organização é bom, significa que todos são muito bons. Se o resultado da organização é ruim, significa que os profissionais são ruins, ou vice-versa. Não existe isso. Isso não é real. Né? Pode sim, uma empresa com resultados medianos, terem profissionais muito bons. A forma como esses profissionais estão sendo geridos, a forma como esses profissionais estão tendo seu potencial utilizado, vai contribuir ou não para esse resultado mediano da organização. Então, não são coisas correlatas. De novo, é uma inequação. O que a gente percebe é a cultura organizacional e o direcionamento estratégico da organização, eles têm um poder maior de influência no desempenho individual do que a gente imagina, né? Tanto individual quanto das equipes. Então, são coisas distintas. Eu concordo que elas podem influenciar. Eventualmente, se eu tenho resultado ruim ou mediano numa equipe, pode ser que eu tenha profissionais que não têm desempenho bom, mas é mais comum a gente encontrar algo que eu ouvi uma vez de um gestor, e pode parecer feio, mas que dizia o seguinte: equipe que tem um desempenho ruim significa que tem um gestor ruim. Então, eu acredito muito mais numa gestão não eficaz do que um desempenho individual não eficaz a ponto de interferir no resultado da organização. Essa é a minha opinião a respeito. Ok? Então, é isso, gente. Então, agora eu acho que a gente conclui. Se tiver mais alguma pergunta, né? Perfeito. Então, é isso. Ficamos à disposição e desejo para vocês uma boa tarde e muito obrigada pela presença, então, no nosso webinar. Ok?